Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos aprender sobre zeros da função afim. Zeros de uma função é o mesmo processo para qualquer função, mas vamos iniciar pelos zeros da função afim, que é o que a gente está trabalhando. Inclusive nos vídeos anteriores a gente viu como a gente faz o gráfico de uma função afim, como a gente determina essa função é crescente, decrescente ou constante através da função e também do seu gráfico. Então a gente sabe que a forma geral da função afim é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, ok? Então, o que são os zeros da função afim? São os valores que a gente obtém da função quando a gente substitui x por zero e depois a gente substitui y por zero. Então, são dois valores que vão gerar duas coordenadas no gráfico, ok? Quando a gente substitui x por zero, a gente determina o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, lá naquela retinha, então vai determinar o ponto exato onde o gráfico vai cortar o eixo y. Na função afim, esse ponto sempre é igual ao coeficiente b, que é esse b que está aqui, ó. Esse b que está aqui, ok? Então, coloquei o cálculo aqui para a gente visualizar o porquê que é igual a b. Quando a gente substitui x por zero, ó, a forma geral da função afim é f de x igual a vezes x mais b. E a gente está substituindo, ó, considerando que x é igual a zero. Então vamos substituir onde tem x, só coloca o zero. Então é f de zero, né? Aqui tem x também, onde tem x, substitui por zero. Vai ficar a vezes zero mais b. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero, mais b, então zero mais b vai dar b. Então, esse aqui, ó, o valorzinho do b é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Vai ser justamente o lugar onde o gráfico vai passar em cima do eixo y. Quais são as coordenadas desse ponto aqui, ó? Já que vai cortar o eixo y, coloquei um y maiúsculo aqui, ok? Lembrando que a gente pode simbolizar um ponto de coordenadas x e y como uma letra do nosso alfabeto maiúscula qualquer. Tá? Mas eu coloquei y aqui justamente para simbolizar que está cortando o eixo y. Quais são as coordenadas? 0 no x e o valor do b no y. Daqui a pouco isso vai ficar bem claro para vocês na explicação que eu vou dar. Eu, inclusive, vou fazer o gráfico da função e mostrar os zeros da função apenas com os zeros da função, para ver onde é que essa reta passa. Depois eu vou calcular alguns pontos e mostrar que está realmente todos os pontos em cima da mesma reta, ok? Então, sempre que a gente considera o x zero, a primeira coordenada sempre vai ser do x é zero, a gente vai obter como coordenadas do y o valor do b, que vai ser exatamente o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, ok? Agora, quando a gente considera o y igual a zero, a gente determina o ponto no gráfico onde a reta vai cortar o eixo x. Então, na função, o cálculo se dá por uma equação de primeiro grau, cujo valor é menos b sobre a. Isso aqui seria uma formulazinha, mas não há necessidade de gravar isso aqui mentalmente. Eu só vou mostrar para vocês, de maneira geral, como funciona esse cálculo. Então, ó, f de x igual a x mais b, que é a forma geral. F de x é a mesma coisa que y, então eu só troquei. Então, y igual a x mais b. E a gente está agora substituindo o y por zero. Então, no lugar do y, eu coloco o zero. Ok? O restante vai ficar como está. Então, vai ficar zero igual a x mais b. Se zero é igual a x mais b, eu posso afirmar que ax mais b é igual a zero. Então, só para deixar nesse formato aqui, que é a forma geral de uma equação de primeiro grau. Essa aqui é a forma de uma equação de primeiro grau, ax mais b igual a zero, ok? E se a gente resolver isso aqui, porque toda a equação a gente precisa calcular o valor da incógnita, que no caso é o x, a e b são coeficientes numéricos, portanto são números. Então, se a gente pegar
a forma geral da equação de primeiro grau e resolver, o que a gente vai fazer? Deixa o que tem x para cá, o que não tem x passa para lá, que é o b. Ele é positivo, passa negativo, então vai ficar o 0 menos b. 0 menos b é menos b. Como eu quero achar o valor do x, eu tenho que tirar esse a daqui. Esse a está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, o valor do x, da coordenada x, vai ser dado por menos b sobre a. Então, como é que fica esse ponto aqui? Eu coloquei um x maiúsculo para simbolizar que é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, a primeira coordenada do x, que vale menos b sobre a, e a segunda coordenada do y, que a gente considerou que era 0. Ok? Então, esses são os dois pontos onde o gráfico corta os eixos x e y. Ok? Então, como é uma reta, né, o eixo x vai ser cortado em apenas um ponto e o eixo y em apenas um ponto do gráfico. Ok? Às vezes pode ser que não aconteça como numa função constante, que o eixo x ele não vai ser cortado em nenhum momento, já que o gráfico vai formar uma reta paralela ao eixo x, então nunca vai se cruzar. Aqui nós temos um exemplo, né? E eu vou passar mais exemplos posteriormente, mas esse exemplo aqui é o primeiro, e prestando atenção nesse, vai conseguir fazer qualquer outro que aparecer pela frente, ok? Então aqui, ó, determine os zeros de cada função a seguir, bem como as suas coordenadas, que são os pontos dos zeros da função, que é aquele x e y que eu acabei de passar. Diga se a função é crescente, decrescente ou constante, esboce o gráfico de cada uma. Então a gente vai fazer várias coisas aqui, né? Vai demorar um tempinho por causa do gráfico, mas a gente vai calcular primeiramente os zeros da função. Qual é a função dada? Na letra A, a função que foi dada é f de x igual a 3x menos 4. Já de cara, a gente consegue afirmar que essa é uma função crescente, já que o valor que está na frente do x, ele é positivo maior que zero. Então, quando é positivo maior que zero, a nossa função é crescente. Então, o gráfico da esquerda para a direita, uma reta que sobe. Ok? Se fosse negativo, seria decrescente, da esquerda para a direita desceria. Se fosse zero na frente do x, seria uma constante, não sobe, não desce, permanece em linha reta. Vamos calcular os zeros da função. Vamos transformar essa função aqui, ó, vamos trocar o f de x por y. Só vou trocar por y. O restante eu vou escrever igual. Igual a 3x menos 4. O professor precisa fazer isso aí sempre? Não, não precisa fazer, tá? Não há necessidade de trocar sempre f de x por y, mas eu quero que fique didático isso aqui, para todo mundo entender da onde que saiu os resultados. Então aqui a gente vai fazer duas contas. A primeira conta, vou colocar aqui, ó, a primeira conta que a gente vai fazer é colocar x igual a zero. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos substituir x por zero. A gente está considerando aqui. Então, vou escrever a função aqui, ó, que é y igual a 3x menos 4. Aonde tem o x, eu vou substituir por zero. Então, vai ficar y igual a 3 vezes o x, que no caso é o zero, menos 4. Y é igual a 3 vezes 0 vai dar 0, vai ficar 0 menos 4. Y é igual a 0 menos 4 vai dar menos 4. Esse aqui é o valor de y. Notem que y deu menos 4. Como eu tinha falado, sempre o valor do y, aqui quando a gente considera x igual a 0, é sempre igual ao valor do coeficiente b. Qual é o coeficiente b aqui? É o menos 4. Lembrando que na função afim tem dois coeficientes, a e b. O a sempre acompanha o x e o b é o número que está sozinho. O b aqui é menos 4. E olha só,
Então não precisaria nem ter feito o cálculo, mas eu estou fazendo para ficar didático e todo mundo entender da onde que sai esses valores, ok? Então, y igual a menos 4. Como é que fica a coordenada onde o gráfico corta o eixo y? Vou colocar aqui, ó, y e abrir parênteses e colocar as duas coordenadas. O primeiro valor que vai aqui é o valor do x. Quanto é que vale x? A gente considerou x 0. E depois a outra coordenada é o valor do y. Qual é o valor do y? É o menos 4. Então, esse ponto aqui é onde o gráfico vai cortar o eixo y. Agora vamos fazer o outro cálculo. O segundo cálculo que a gente vai fazer, agora, como no primeiro a gente considerou x igual a 0, a gente vai considerar y igual a 0. O professor precisa fazer sempre primeiro x igual a 0 e depois y igual a 0? Pode escolher, tanto faz, tá? Pode começar substituindo y por 0, x por 0, tanto faz. Fazendo as duas contas está ótimo. Ok? Então vou colocar aqui a função. Vai ficar y igual a 3x menos 4. Aonde tem o y, a gente vai substituir por 0. Então, tem y aqui, vai ficar 0. 0 igual a 3x menos 4. Se quiser reescrever isso aqui, eu posso, já que 0 é igual a 3x menos 4, eu posso afirmar com toda certeza que 3x menos 4 é igual a 0. Ô professor, eu não entendi essa parte aí, por que pode ser igual? Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou colocar um exemplo aqui em cima. Por exemplo, aqui, 5 mais 4 é igual a 9, ok? E se eu quiser trocar, eu posso afirmar que 9 é igual a 5 mais 4? Posso, é a mesma coisa, 9 é igual a 5 mais 4. Por isso que a gente pode trocar a posição para ficar um pouquinho melhor para resolver. Quando isso acontece, a gente deixa o que tem letra, né? No caso, x desse lado, então vai ficar 3x igual. Aqui tem um 0, não preciso colocar, tá? O menos 4 passa para lá, 4 positivo. Tá aqui. Então vai ficar x é igual. O que apareceu aqui? Ó? O 4. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. 4 terços. Esse aqui é o valor do x. Ok? Mas deu uma fração. A gente precisa resolver? Não precisa resolver nesse momento. Eu posso simplesmente colocar, deixar isso aqui como resposta e colocar aonde o gráfico corta o eixo x. Está aqui, ó, o ponto x é o valor do x é 4 terços. E o valor do y a gente considerou 0. Então, sempre primeiro o valor do x e depois o valor do y. Acabou aqui. O problema é, na hora de colocar no gráfico, eu vou ter que resolver 4 dividido por 3 para saber exatamente o ponto onde fica isso no gráfico, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, o cálculo de 4 dividido por 3. Tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de cálculo aqui. 4 dividido por 3. O 3 é o valor principal, é ele que tem que caber nos valores que tem aqui. No caso, só tem o 4. E o 3 cabe no 4 uma vez. Aí eu venho aqui e coloco o menos. E embaixo do 4, o resultado da multiplicação de 3 vezes 1, que é 3. Vai sobrar 1. Acabou a conta? Não. Não acabou a conta. O que a gente vai precisar fazer? Não deu o resto zero. Então o que a gente vai fazer? Não tem mais nenhum valor para baixar. Chegou no resto, não tem mais nada para baixar. Vamos acrescentar um zero do além aqui. Esse zero vai cair de paraquedas. E quando esse zero cai de paraquedas, eu sou obrigado a colocar no quociente a vírgula. Se não tivesse nenhum número aqui, eu teria que colocar o zero na frente e depois a vírgula. Mas como já tem um,
só coloca a vírgula. Agora, quantas vezes o 3 cabe no 10? Vai caber 3 vezes. Coloco um menos aqui. Embaixo do 10 vai o resultado da multiplicação de 3 vezes 3, que é 9. Vai sobrar 1. Não deu, o resto 0. Então, acrescentaria mais um 0. Aqui daria 3 de novo. Daria 9, vai sobrar 1. E sempre vai fazer esse mesmo processo. Então, isso aqui, ó, sempre vai ser 3. Aqui. Como isso aqui é um valor infinito, eu chamo isso aqui de dízima periódica. E qual é o número que se repete sempre após a vírgula? É o 3. Então, uma dízima periódica de período 3, porque é o 3 que se repete infinitamente. Já que eu calculei aqui, eu posso colocar a coordenada de outra forma. Então, eu posso colocar isso aqui ou essa coordenada aqui, ó, x. Aí, no lugar de 4/3, coloco 1,33. E depois a coordenada do y, que é 0. Isso aqui vai me auxiliar na hora de colocar no gráfico, ok? E todo ponto que a gente vai calcular vai estar exatamente em cima do nosso gráfico. Depois de calcular esses pontos aqui, a gente já sabe que a função que a gente está trabalhando é crescente, já sabe que a reta no gráfico vai subir, né, da esquerda para a direita vai subir. A gente vai esboçar o gráfico dessa função agora. Agora vamos colocar esses pontos, esses zeros da função no gráfico, no plano cartesiano. Então, as coordenadas que a gente viu, onde o gráfico corta o eixo y, é 0 e menos 4. É 0 no x e menos 4 no y. Quando eu tenho o eixo zerado, eu desconsidero aquele eixo. Como esse zero equivale ao valor do x, que na verdade aqui é o eixo x, o horizontal, e o y, o vertical, então a gente vai desconsiderar o valor do x e vai considerar apenas o valor que está no y, que é o menos 4. No eixo y, aonde está o menos 4? Eu sei que para cima é positivo, para baixo é negativo, então o menos 4 está exatamente aqui. Esse aqui vai ser o ponto que eu vou considerar como y, onde o gráfico corta o eixo y. Agora, o ponto no eixo x, por exemplo, está aqui, ó, as coordenadas dele, ó, é 4/3 e 0, ou seja, eu vou desconsiderar o eixo y, já que a coordenada dele é 0, e marcar o 4/3 aqui no eixo x. Mas onde está o 4/3 aqui? A gente já fez a divisão que 4 dividido por 3, ó, vai dar 1,33. 1,33 está entre 1 e 2, mais perto do 1,5. Então está um pouquinho para cá, ó. É mais ou menos esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser onde o gráfico corta o eixo x. E agora, já que eu tenho o ponto onde o gráfico corta o eixo y e o ponto onde o gráfico corta o eixo x, eu vou traçar uma reta entre esses pontos. E como a gente já tinha previsto, olha só, da esquerda para a direita essa reta está subindo e ela é uma reta infinita. Eu posso colocar 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui embaixo para indicar a infinitude dessa reta. Então se trata assim de uma função crescente, ok? Mas se alguém não está convencido ainda, né, vamos fazer um cálculo bem rápido sobre alguma outra coordenada diferente. Vamos pegar, por exemplo, tirar aqui, vamos calcular uma coordenada A. Vamos fazer um terceiro cálculo aqui. Vou separar essa parte aqui, vou fazer um terceiro cálculo. E se a gente considerar, já que quando a gente vai encontrar pontos para colocar no plano cartesiano, a gente joga valores quaisquer para x. Então vamos considerar, por exemplo, x igual a 2.
Vamos pegar a funçãozinha que está aqui, y igual a 3x menos 4. Y igual a 3x menos 4. Aonde tem x, a gente vai substituir por 2. Então vai ficar y igual a 3 vezes, no caso aqui o x vale 2, menos 4. Então y vai ser igual a 3 vezes 2 é 6, menos 4, então quer dizer que y é igual a 2. Está aqui. Então vamos colocar as coordenadas do ponto A. Qual é a primeira coordenada que vai? O primeiro valor do x. A gente considerou x igual a 2. Depois o valor do y. O y é 2 também. Então, coordenadas no ponto A aqui, 2 e 2. É só um ponto qualquer que eu vou mostrar que está em cima da mesma reta. Então a gente vem aqui, ó, coordenadas 2 para o x, 2 para o y. Vamos aqui para o gráfico. Aonde está o 2 no eixo x? Está aqui, ó. 2 no eixo x, está aqui. A coordenada 2 no eixo y está aqui. Então tem que fazer a junção dos dois. Olha só, vem para cima e aqui do 2 vem para cá. Se vocês observarem bem, olha só. O ponto A está aqui, exatamente em cima da mesma reta. Então, toda a função afim vai ter todos os pontos em cima da mesma reta. Isso aqui era só para provar que qualquer ponto que eu calcular vai estar em cima dessa reta. Se der algum ponto fora da reta, por exemplo, der um ponto aqui fora, está errado. Foi calculado de maneira errada. Todo ponto deve estar em cima da mesma reta, ok? Então, no próximo vídeo eu passo mais alguns exemplos para vocês de exercícios, inclusive de função constante, que é bem importante, é bem interessante vocês visualizarem isso. Então, até o próximo vídeo.